Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, nós, as organistas de Pindamonhangaba, iremos recitar no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 em diante. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quileon, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe tinha ouvido que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiveram as 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide cada uma e voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide embora, porque muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-eis até que viessem a ser grande, deter-vos-eis por eles, sem tornardes marido? Não, filha minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesma, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quer que morreres, morrerei eu, e ele serei sepultado? E faz assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que entraram em Belém. Que sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e disseram: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chamei Noemi, me chamei Mara, porque grande amargura que tens me dado, ó Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tomar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela a Ruth, a moabita, sua nora, que voltava do campo de Moabes. E chegaram em Belém no princípio das cegas e das cevadas. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e valente, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz
veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disse-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: Não ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém tu ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos aos campos que cegarem, e irás após delas. Não dê ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor recompense o que fizeste, e te conceda pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Acha eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão, e molhe teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado. E comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: Até as gavelas deixai a colher, e não lhe o embaraceis. E deixai cair alguns punhados, deixai-os ficar, para que os colhas, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. E debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem me trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disse: Com o moço que tenho te ajuntará, até que acabe toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Rute, melhor é, filha minha, que saias com as tuas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. E disse Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois não é o Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto disseres, eu o farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meida. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu,
e se voltou. Eis que uma mulher jazia a seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela disse: Eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns mancebos foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tema. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher vitoriosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: Não se saibas que alguma mulher veio a ele. E disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti, e tem mão nele. E ela teve mão nele. E ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: Quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia à tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Juntas agradecemos a Deus por essa força, esse santo recitativo. Deus seja louvado.